obrigado a todos vocês que estão participando, acompanhando esta viagem maravilhosa chamada Estrada Real. São muitos quilômetros, passamos de 6.000 quilômetros rodados de Paraty até Diamantina. Hoje chegamos na tão esperada cidade de Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto. Cada cidade tem suas particularidades, suas histórias para ser contadas, a sua riqueza cultural, as suas paisagens ricas em cachoeiras e muitas coisas que vale a pena parar para observar e prestigiar. Para se fazer a Estrada Real, você deve estar com sua mente aberta. Mente, corpo, coração aberto para receber novas informações. Porque é como um copo cheio que não suporta mais uma gota de água. Não, nós precisamos estar com esse copo vazio, pronto para receber novas informações, porque a história muda constantemente e você que acha que conhece toda a história do nosso país está enganado, porque somente fazendo uma expedição rica em cultura e aprendizado histórico como a Estrada Real, somente fazendo assim você vai entender mais sobre a história de nosso país. Hoje eu vou falar um pouco sobre como era a vida em Ouro Preto, que antes chamado de Vila Rica. Venha comigo. Mas antes eu gostaria de pedir que deixasse aqui nos comentários da onde você está vendo, de qual cidade você é, para eu ter uma ideia da dimensão aonde está chegando os nossos vídeos. Estou recebendo comentários de vários lugares do nosso país e até de fora. Estou impressionado como nossos vídeos estão chegando em vários estados e vários países. Isso é interessantíssimo. Então eu peço a você que continue com essa corrente. Mande para mim da onde você está vendo e o que você está achando dos nossos vídeos. Deixe aí nos seus comentários no que eu poderia fazer para melhorar, para modificar e o que você gostaria de saber mais sobre esses lugares. A tua opinião é muito importante para mim. Fico aguardando o seu comentário aqui no nosso canal. Talvez você se decepcione comigo nesse vídeo, porque o Ouro Preto que eu vou contar para vocês talvez não seja essa cidade que você esteja esperando eu falar. Sobre uma cidade cheia de pousadas charmosas, de restaurantes maravilhosos, com uma comida fantástica, como você está esperando que eu fale para você. Eu vou falar de uma cidade que é um mergulho numa viagem de 300 anos atrás. Fechem seus olhos e imaginem comigo uma cidade há 300 anos atrás. Eu quero falar sobre uma época em que as ruas eram aferventadas de pessoas correndo atrás de pedras pretas que ao raspar você via que brilhava, eram pepitas de ouro. Quero falar de uma época que uma simples gripe poderia ser uma sentença de morte. De uma época que o governo português estava de olho em cada pepita na bateia. Viver em Ouro Preto naquela época era uma aventura diária e nem sempre das mais agradáveis. Imagine você acordar em uma manhã qualquer do século XVIII e descobrir que sua cidade simplesmente não existia no mapa em alguns anos atrás, pois era exatamente isso que acontecia em Ouro Preto. A cidade literalmente brotou do chão como um cogumelo depois da chuva. Só que dessa vez não foi de umidade. O que fez ela crescer foi um brilho dourado nas águas dos córregos no final do século XVII. Aquela região era apenas mato, pedra e alguns índios que provavelmente olhavam os primeiros bandeirantes e pensavam: lá vêm eles de novo, procurando essas pedrinhas brilhantes. Eu fico imaginando
Ora, convenhamos, para quem não sabia o valor do ouro, ver um bando de homens barbados peneirando areia no rio devia ser um espetáculo, no mínimo curioso. Os primeiros descobridores de ouros na região eram bandeirantes paulistas, aqueles aventureiros que saíam de São Paulo em expedições que duravam meses, às vezes anos, procurando índios para escravizar e, de quebra, qualquer coisa valiosa que pudesse encontrar. Imaginem a surpresa quando Antônio Dias de Oliveira e seus companheiros viram aqueles pontinhos dourados brilhando no fundo do córrego, que deve ter sido como ganhar na loteria, só que sem precisar de marcar números na cartela. A notícia se espalhou mais rápido do que fofoca na cidade de Jarinu e de Campo Limpo Paulista. E em poucos anos, gente de todo o Brasil e até de Portugal estava subindo a serra, carregando tudo que conseguia nas costas, sonhando em ficar rico. Era uma verdadeira corrida do ouro, só que em vez de cavalos, a maioria iam a pé mesmo, porque cavalo era artigo de luxo. E assim nasceu Vila Rica, que mais tarde seria chamado de Ouro Preto. O nome original fazia todo sentido. Era uma vila que, pelo menos no começo, deixava muita gente rica. Mas claro que rica naquela época tinha um significado bem diferente do que tem hoje. Não estamos falando de ter 3 carros na garagem e uma casa na praia. Estamos falando de conseguir comer carne mais de uma vez na semana e talvez ter um escravo para ajudar no trabalho. A cidade cresceu de forma completamente desordenada. Não havia planejamento urbano. Aliás, nem existia conceito disso ainda. As casas iam sendo construídas onde dava, seguindo o relevo e as montanhas e a vontade de cada um. O resultado era um labirinto de ruas estreitas e ladeiras enormes que deixariam qualquer delivery moderno em pleno desespero. As primeiras construções eram bem simples: pau a pique, adobe, telha de barro, quando tinha sorte. Nada de tijolos aparente, bonitinho ou arquitetura planejada. Era literalmente cada um por si e Deus por todos. E se a casa ficasse torta, problema seu. Se desabasse na primeira chuva forte, era uma questão de reconstruir e torcer que para a próxima aguentasse mais tempo. O mais interessante é que essa cidade improvisada rapidamente se tornou uma das mais importantes cidades coloniais do Brasil, e em poucas décadas Vila Rica tinha mais habitantes que Rio de Janeiro. Imaginem, uma cidade que começou como um acampamento de garimpeiros virou o centro econômico da colônia de impérios. Era como se uma cidadezinha do interior de Minas Gerais virasse mais importante que São Paulo da noite para o dia. Mas nem tudo eram flores, ou melhor, nem tudo era ouro. Junto à riqueza vieram os problemas típicos de qualquer lugar que crescesse rápido demais: falta de infraestrutura, violência, doenças e, claro, a presença cada vez mais forte da coroa portuguesa, que não estava disposta a deixar todo aquele ouro escapar pelos seus dedos. Acordar em Ouro Preto no século XVIII não era exatamente como acordar em uma cidade moderna. Primeiro, porque não existia despertador. Você acordava quando o galo cantava, quando o sol nascia, ou quando algum vizinho fazia barulho suficiente para você acordar. E acreditem,
Numa cidade de garimpeiros, o barulho não faltava. O trabalho começava antes do sol nascer completamente. Os escravos eram os primeiros a se mexerem, porque eles é que faziam o trabalho pesado, na verdade. Enquanto isso, os donos das lavras, que era como chamavam as minas de ouro, tomavam seu primeiro café, que geralmente consistia em farinha e rapadura, e se tiverem sem sorte, um pouquinho de carne seca. O processo da extração do ouro era bem mais simples do que vocês podem imaginar, mas infinitamente mais cansativo. Não havia máquinas, tratores, caminhões ou qualquer tipo de equipamentos motorizados. Tudo era na base da picareta, na enxada e na bateia. Aquela peneira redonda que vocês já devem ter vistos em filmes de faroestes. Os escravos cavavam os cascalhos das encostas, dos morros e das margens dos córregos. Depois, esses cascalhos eram levados na bateia, num processo que exigia a paciência do monge. Eles balançavam a peneira na água, deixando a terra e as pedras menores. E como o ouro era muito mais pesado, ele ficava na bateia. Era um trabalho repetitivo, cansativo, que exigia horas e horas de concentração. Imaginem, ficar o dia inteiro agachado na beira de um córrego, com água gelada até os joelhos, balançando uma peneira e torcendo para encontrar alguns grãozinhos dourados. As costas doíam, os joelhos travavam e as mãos ficavam enrugadas como passas. Mas o pior não era nem o cansaço físico. O pior era a pressão psicológica. Cada grão de ouro encontrado tinha que ser entregue ao senhor da lavra e que, por sua vez, tinha que entregar uma parte para a coroa portuguesa. Era um sistema de vigilância constante. Os escravos eram revistados no final do dia. Os feitores ficavam de olho durante o dia inteiro e qualquer suspeita de alguém que estava escondendo o ouro resultavam em punições severas. A coroa portuguesa criou um sistema chamado quinto, que era literalmente um quinto de todo o ouro extraído, que tinha que ser entregue para o rei. Imaginem a revolta. Você passa o dia inteiro quebrando pedra e peneirando cascalho, encontra o ouro e 20% já era do governo português. Era como se hoje trabalhasse de segunda a sexta-feira e na sexta-feira tivesse que entregar seu salário inteiro para o governo. Para que controlar essa arrecadação, foram criadas as casas de fundição, onde tinha que ser transformado em barras oficiais, como selo oficial, nada de ficar com pepitas soltas no bolso. Todo o ouro tinha que passar pelo controle oficial e ser pesado, registrado e taxado. Era um sistema de fiscalização que faria inveja a qualquer receita federal. Mas é claro que nem todo mundo respeitava essas regras. O contrabando, para variar, era comum e as pessoas desenvolviam métodos criativos para esconder o ouro. Alguns faziam buracos nas solas dos sapatos. Outros escondiam pepitas em imagens de santos, como santos de pau oco. E as mulheres chegavam a engolir algumas pepitas. Era uma verdadeira guerra de gato e rato entre os contrabandistas e fiscais. O trabalho nas lavras não parava nem aos domingos. Oficialmente, o domingo era dia de descanso, mas na prática, muitos senhores faziam vista grossa. E seus escravos, se quisessem trabalhar por conta própria neste dia,
era uma forma de dar uma válvula de escape ao escravo, que podia ficar com o ouro que encontrasse no garimpo. Com esse dinheiro, talvez conseguisse comprar sua euforia algum dia. Essa possibilidade de liberdade, por mais remota que fosse, mantinha muita gente trabalhando com uma energia extra. Era como uma loteria. Imagine vocês, se o próximo punhado de cascalho não estava escondida a sua pepita que mudaria a sua vida para sempre. Agora que já entendemos como que era o trabalho, vamos descobrir como era a vida doméstica em Ouro Preto. E preparem-se, porque o conceito de lar, doce lar, era bem diferente do que conhecemos. As casas em Ouro Preto seguiam a topografia acidentada da região, o que significa que não existia casa no plano. Todas eram elevadas. Tudo era ladeira para cima ou ladeira para baixo. Imaginem chegar em casa depois de um dia inteiro de trabalho pesado e ainda ter que subir uma ladeira íngreme, carregando suas compras. Ah, espera, não existiam compras como conhecemos hoje, mas enfim, carregar qualquer coisa ladeira acima não era brincadeira. A maioria das casas eram construídas com técnicas bem simples. As paredes eram de pau a pique, uma estrutura de madeira preenchida com barro, pedras e às vezes até esterco de animal. O esterco animal era ótimo para a liga. Não torçam seus narizes. O esterco era um excelente isolante térmico. Ajudava a manter a casa fresca no verão e quentinha no inverno. Era uma tecnologia sustentável da época, muito antes de alguém inventar esse termo. O telhado era uma telha de barro. Quando as pessoas tinham condições, os mais pobres faziam cobertura de sapê ou folhas de palmeira. E não havia forro no teto. Dessa forma, você poderia ver as folhas ou as telhas por dentro da casa. E quando chovia, era comum a água pingar aqui ou ali. As pessoas simplesmente colocavam panelas e bacias para aparelhar os pingos e seguiam a vida sem reclamar. O chão, de madeira ou ladrilho, era luxo para poucos. Para deixar o chão mais firme e menos empoeirado, as mulheres jogavam água e batiam com uma ferramenta parecida com um pilão. O resultado era a superfície lisa e compacta, que precisava ser refeita regularmente. As janelas não tinham vidros. Aliás, vidro era artigo raríssimo e caríssimo. No lugar, usavam folhas de madeira que abriam e fechavam, ou simplesmente deixavam o buraco aberto mesmo. Para ter um pouco mais de privacidade, penduravam panos ou couro. Imaginem o frio que era. No inverno, os mosquitos invadiam no verão. E a iluminação era outro capítulo. Durante o dia, dependiam da luz que entravam nas janelas e portas. À noite, usavam velas e sebo, que eram feitos de gordura animal, e tinham um cheiro que não era exatamente algo agradável. A casa inteira ficava em uma penumbra, que faria qualquer pessoa moderna se sentir, no mínimo, desconfortável. A cozinha era sempre separada da casa principal, por uma questão de segurança. Cozinhar com fogo de lenha dentro da casa de barro não era uma boa ideia. O fogão era literalmente um buraco no chão, cercado de pedras e onde fazia o fogo. Não havia chaminé ou da maioria das casas, então a fumaça saía como dava pelas frestas do telhado, pela janela ou pela porta da casa. Usavam panelas de barro, de pedra, ou de cobre ou até de ferro. Não existia gás,
eletricidade ou micro-ondas. Tudo era no fogo de lenha, o que significava que alguém tinha que ficar constantemente alimentando o fogo e controlando a temperatura. Era um trabalho que exigia habilidade e paciência. A água era outro problema sério. Não havia água encanada, então tinha que ser buscada em poços, fontes e córregos. E como o Ouro Preto ficava numa região montanhosa, muitas vezes isso significava descer e subir ladeiras carregando potes pesados de água. Era um exercício diário que deixaria qualquer personal trainer orgulhoso para guardar a água. Usavam potes de barro e tonéis de madeira. A água tinha que ser fervida antes de beber, porque todo mundo sabia que a água de córrego podia trazer doenças. Era uma sabedoria popular que salvava muitas vidas. Mesmo sem conhecer a teoria dos germes e bactérias, o banheiro era uma casinha separada no quintal, quando existia. Muitas vezes era apenas um buraco no chão, cercado por algumas tábuas para dar privacidade. O papel higiênico não existia. Usavam folhas de plantas, sabugos de milho ou panos, que depois eram lavados e reutilizados. Não era exatamente o que chamaríamos de conforto moderno. Para tomar um banho, esquentavam a água em panelas grandes e se lavavam com uma bacia e um pano. Banho diário era impensável. Primeiro, pela dificuldade de esquentar a água. Segundo, pela crença que o banho em excesso fazia mal à saúde. A maioria das pessoas tomavam banho uma vez por semana e olha lá. Comer em Ouro Preto no século XVIII era uma aventura gastronômica, bem diferente que conhecemos hoje. Esqueçam delivery, supermercado na esquina ou geladeira cheia. A comida era uma questão de sobrevivência, que existia um planejamento, criatividade e uma dose de boa sorte. A base de alimentação era uma famosa trilha colonial: feijão, farinha de mandioca e carne seca. Era como se fosse um trio básico para qualquer refeição, só que sem a variedade que temos hoje. O feijão era cozido numa panela de ferro, sobre o fogo de lenha, processo que levava horas e exigia paciência de santo. A farinha de mandioca era fundamental, porque durava muito tempo sem estragar. Era como o pão de cada dia. Literalmente isso. Misturavam a água para fazer uma papa. Polvilhavam sobre o feijão ou comiam pura, mesmo quando a fome apertava. Não era exatamente saborosa, mas matava a fome e dava energia para o trabalho pesado. A carne seca, ou charque, era a proteína principal. Carne fresca era luxo, porque não havia geladeira nem freezer para conservar a carne. E para isso, salgavam e deixavam secar no sol. O resultado era uma carne dura, que precisava ser dessalgada e cozida por minutos, para ficar mínimo mastigável. Imaginem comer um pedaço de couro salgado. Era mais ou menos essa textura. Verduras e legumes eram raros e caros. A maioria vinha de longe, sempre carregada nas costas de tropeiros que subiam toda a serra. Quando chegavam em Ouro Preto, já estavam meio machucadas e custavam uma fortuna. Era mais fácil encontrar ouro do que uma alface fresquinha. E para adoçar a vida, usavam rapadura, melado de cana e, quando tinham muita sorte, mel de abelha. Açúcar refinado era um artigo de luxo de poucos que podiam comprar. A rapadura, então, tão comum que virou moeda de troca. Em algumas situações,
era como se fosse cartão de crédito da época. As frutas dependiam da estação e sorte. Banana, mamão, goiaba, jabuticaba eram mais comuns na região, mas frutas cítricas como laranja e limão eram raras e caras. Vitamina C era um conceito que não existia, mas a falta da vitamina C causava uma doença chamada de escorbuto. Uma doença que fazia os dentes caírem e sangrar a gengiva. Para beber, a opção mais segura era a cachaça. Não era que todo mundo fosse alcoólatra, mas porque a água nem sempre era confiável. A cachaça tinha propriedades desinfetantes, era como um antibiótico líquido. E para evitar os efeitos colaterais mais divertidos da cachaça, também bebiam chá de ervas medicinais e, quando conseguiam, leite de cabra. O café ainda não era popular no Brasil. Quem diria que um dia seríamos o maior produtor mundial de café? Mas naquela época, a bebida preferida para começar o dia era mesmo a cachaça ou chá de ervas. O café só chegou no Brasil no século XVIII, mas demorou para se popularizar. Cozinhar era uma arte que exigia conhecimento e experiência. Sem termômetro ou timer, receitas precisas, tudo era feito no olhômetro. As mulheres aprendiam com as mães e avós, passando conhecimento de geração em geração. Saber quando o feijão estava no ponto certo ou como temperar uma carne seca era uma habilidade valiosa. A conservação dos alimentos era um desafio constante. Sem refrigeração, tudo estragava rapidamente. Usavam técnicas como salgar, defumar ou secagem ao sol. Algumas famílias tinham pequenos porões ou despensas, onde guardavam os alimentos em potes de barro bem tampados para proteger dos ratos e insetos. Comer carne fresca era um evento especial. Quando alguém matava um boi ou porco, tinha que consumir rapidamente ou dividir com seus vizinhos e amigos. Era uma forma de cooperação. Hoje eu divido minha carne, amanhã você divide comigo. Era um sistema de refrigeração social. As refeições eram simples e funcionais. Café da manhã, quando existia, era uma farinha de rapadura, sobras de jantar do anterior. Realmente a vida era muito difícil, mas isso não somente em Ouro Preto, em todo o Brasil, em todo lugar no mundo naquela época. Tudo era começo, tudo era difícil. Bom, eu espero que tenha gostado do meu vídeo. Eu tenho muita coisa para falar, mas dos tempos de hoje, em 2026, ninguém gosta de vídeos longos. Então a maior dificuldade é falar tudo em pouco tempo. E o meu tempo já passou, já se esgotou. Espero que você tenha gostado do meu vídeo longo. E siga-me nos próximos vídeos. Então se inscreva aí no canal, deixe seus comentários e me acompanhe nessas viagens, nessas expedições que estou sempre fazendo com a minha moto.